Acho que o tempo é meu, né? Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Ainda não consigo compartilhar, Anderson. Já? Ainda não. Tá, muito bem. Então, deixa eu só ajeitar vocês aqui. Obrigada, Bruna, Maria, por nos ajudarem nessa abertura. E eu escolhi essa canção para vocês. É uma canção bem antiga. Eu não sei quantos de vocês já tinham escutado, mas ela é uma canção bem antiga. Mas ela tem uma mensagem muito poderosa. Eu queria trazer essa mensagem para vocês, porque ela fala desse amor, de que nós nunca estaremos sós, de que o Senhor sempre estará conosco, e por todas as coisas que o Senhor ele nos faz. Então, hoje, a nossa aula, ela vai falar um pouco sobre o plano do Pai Celestial e o nosso potencial divino. Nós não conseguimos, essa aula, por exemplo, no manual, ela é dividida em duas aulas. E nós ainda vamos falar um pouquinho sobre a construção do templo de Kirtland e a restauração do sacerdócio, que no manual também é dividido em duas aulas. Ou seja, nesses momentos que a gente vai ficar junto, nós vamos falar sobre quatro. As duas aulas de hoje elas são divididas em quatro no manual. Então, é sempre importante que vocês consigam tirar um tempo para que vocês consigam ler as aulas, né? Tem as leituras que são importantes fazer, e isso com certeza vai aumentar o testemunho de vocês, o conhecimento de vocês, e uma das coisas que a gente vai aprender nessa nossa conversa que nós vamos ter aqui nesse momento, é que à medida que nós recebemos o que o Senhor nos dá, e nós fazemos bom uso da sua palavra, e ele vai nos acrescentando. Mas para que esse acréscimo possa vir, aquilo que ele nos dá já precisa ser usufruído por nós, né? Então, para iniciar, eu quero ler para vocês algo que o presidente Joseph Smith ele falou. O grande plano de salvação é um tema que deveria ocupar nossa estrita atenção e ser considerado como uma das maiores dádivas do céu para a humanidade. Então, não sou eu quem fala, é um profeta de Deus. No início da restauração do Evangelho, muito foi revelado acerca do plano de felicidade, o plano de salvação do nosso Pai Celestial para cada um de nós, e com isso o nosso potencial como seus filhos. Nós aprendemos que, como filhos de Deus, nós temos um potencial divino, e isso, e ter uma compreensão, uma conversão destas coisas, nos ajuda a aprender a acessar esse potencial divino. Então, às vezes, a gente cria distâncias entre nós e o poder do Pai Celestial e o potencial que cada um de nós temos. E isso implica também um pouco pela falta de compreensão, falta de conhecimento, mas todas as coisas foram reveladas e continuam a ser reveladas e continuarão. Resta que nós possamos usufruir disso, né? Então, por revelação, Joseph Smith e os primeiros membros da igreja, eles entenderam a natureza do Pai Celestial e seu potencial divino de salvação. Bruna, você consegue ler para a gente o restante do slide, por favor? Sim, senhora. A maior parte da compreensão que Joseph Smith tinha do plano de salvação foi adquirida por intermédio do Livro de Mórmon e de sua tradução inspirada do Velho e do Novo Testamento. Enquanto Momento, traduzia o Bruna, livro. momento. Olha só reforçando aquilo que eu falei no início. Foi por intermédio do livro de Mórmon e da tradução inspirada do Velho e do Novo Testamento, foi por intermédio do estudo, da busca, né, que essas coisas foram reveladas. Pode continuar, por favor.
Pode continuar, Bruna. Ah, desculpa, meu microfone não ligou. Enquanto traduzia o livro de Gênesis em 1830, o profeta Joseph descobriu que Moisés foi levado a uma montanha muito alta e que Deus lhe mostrou a amplitude de suas criações. Essa revelação é o que hoje conhecemos como o primeiro capítulo do livro de Moisés na Pérola de Grande Valor. O Senhor disse a Moisés que ele era filho de Deus. Deus também lhe ensinou uma importante verdade que se encontra em Moisés 1 sobre os propósitos de sua obra. Muito bem, obrigada. Então, nesse momento, eu quero pedir para vocês que estão aqui na sala comigo que possam abrir suas escrituras em Moisés, tá? Lá em Pérola de Grande Valor, Moisés 1, tá? Moisés 1, do 39, do 37 ao 39. Eu vou dar para vocês 2 minutinhos para que vocês possam ler esses versículos e compartilhem comigo algumas das verdades citadas acima, inclusive, que nós aprendemos em Moisés 1, do 37 ao 39. Algumas dessas verdades sobre a natureza de Deus e sobre o seu plano divino e sua criação. Então, tem alguns pontos aí que eu quero que vocês compartilhem comigo. Então, eu vou dar para vocês aí 2 minutinhos para que vocês possam ler e já separem algo para compartilhar. Quem conseguir terminar de ler e já quiser compartilhar, pode abrir seu microfone. Eu acredito que Uhum, é, eu acredito que nessa escritura, principalmente no versículo 38, o Senhor ele fala sobre o fato de que a obra dele, a glória dele é levar a imortalidade e vida eterna do homem. Então, eu acho que imortalidade e vida eterna, elas podem ser, ele pode estar significando duas coisas diferentes. No caso, ele pode estar falando sobre o fato de que a gente vai viver para toda a eternidade. Nós, como seres, essas inteligências, a gente existe uma eternidade e a gente vai viver por uma eternidade. Mas a vida eterna que ele está falando é aquela que ele fala nas Escrituras, que é de viver com Deus, de estar com Ele e de estar nesse grau de glória elevado na presença de Deus. E esse é o objetivo dele, que a gente volte à presença dele, que a gente tenha esse grau de glória. obrigada, Bruna. É interessante É, que ele coloca. Pode falar, William. Pode falar. ah, desculpa, desculpa. Imagina. Eu gosto muito do versículo 37 porque ele mostra uma das verdades do plano de salvação de primeira, né? Ele diz Uhum. que os céus, eles são muitos e são inumeráveis para o homem, né? Eu acredito que aí ele esteja já citando os graus de glória, como a irmã falou antes de mim, né? Uhum. Já revelando uma das verdades que foram trazidas junto com a restauração do evangelho, depois de muito tempo que a gente tinha perdido, né? Depois da grande apostasia. Obrigada. Marília, você gostaria de compartilhar algo sobre a sua leitura? Muito bem, então nós aprendemos verdades muito preciosas, né? Como vocês citaram nesses versículos. E uma das coisas que eu gostaria de ressaltar, assim, como aprendizado da minha leitura, é que o Senhor ele deixa muito claro que a imortalidade e a vida eterna são coisas distintas, né? E isso nos foi revelado nesses últimos dias de forma muito clara. O que por muitas gerações não ficou claro nas escrituras, na Bíblia,
O Joseph Smith, com a restauração do Evangelho e com todas as coisas que o Senhor vem restaurando, deixou isso muito claro. O elder Robert, ele falou algo que eu gostaria de compartilhar com vocês. William, você pode ler para a gente? Posso sim. Obrigada. O dom da vida eterna vale todo o esforço que fazemos para estudar, aprender e aplicar o plano de salvação. Toda a humanidade ressuscitará e receberá a bênção da imortalidade. Mas, para alcançar a vida eterna, a vida que Deus tem, vale a pena viver o plano de salvação com todo o coração, mente, poder e força. E olha só, né? O dom da vida eterna vale todo o nosso esforço. Eu também acredito nisso. Voltar a viver com Deus é algo maravilhoso, magnífico, que por muitas vezes a minha mente humana, minha mente mortal, não é capaz de dimensionar tudo isso. Mas ele disse, ele nos ensinou isso, mas isso é algo que nós precisamos buscar e entender. Porque se eu perguntar para vocês quem quer voltar a viver com Deus, possivelmente todos nós e a grande maioria das pessoas, elas vão levantar a mão e dizer que sim. Mas o quanto eu estou me esforçando para estudar, aprender e aplicar o plano de salvação na minha vida. O quanto eu estou usando as minhas escolhas diárias para poder merecer voltar à presença de Deus. Em 1844, poucos meses antes da sua morte, Joseph Smith ele falou no que seria a sua última conferência. Falou de forma ousada sobre as características de Deus e o nosso potencial de nos tornarmos como Ele é. Bruna, você pode ler para nós? Há muito poucos seres no mundo que compreendem corretamente o caráter de Deus. Se o homem não compreende o caráter de Deus, não compreende a si mesmo. O próprio Deus foi como somos agora, e é um homem exaltado e está entronizado nos céus. Se vocês pudessem vê-lo hoje, veriam que é semelhante ao homem na forma, como vocês. Quando compreendemos o caráter de Deus e sabemos como achegar-nos a Ele, Ele começa a revelar-nos o céu e a contar-nos tudo a esse respeito. O próprio Deus, vendo que estava em meio a espíritos e glória, porque era mais inteligente, considerou adequado instituir leis por meio das quais eles poderiam ter o privilégio de progredir como Ele próprio. O relacionamento que temos com Deus nos coloca em condições de avançar em conhecimento. Esta é, portanto, a vida eterna, conhecer o único Deus sábio e verdadeiro. E vocês terão que aprender como se tornar deuses, vocês mesmos, e serem reis e sacerdotes, e rainhas e sacerdotisas, passando de um pequeno degrau para outro, de uma capacidade menor para outra maior, de graça em graça, de exaltação em exaltação. Esse foi quando Joseph Smith ele estava falando no funeral do seu amigo Follett, e ele falou com tanta clareza, né, com tanta ousadia, mas que com uma verdade muito profunda. E esse final, ele me chama muita atenção, e eu queria ressaltar isso com vocês, né? Esta é, portanto, a vida eterna, conhecer o único Deus sábio e verdadeiro. Vocês terão que aprender como se tornar deuses, vocês mesmos, e serem reis e sacerdotes, e rainhas e sacerdotisas, passando de um pequeno degrau para o outro, de uma capacidade menor para outra maior, de graça em graça, de exaltação e em exaltação. E eu gostaria de perguntar para vocês, como que nós podemos aprender ou escolher diariamente nos tornarmos como Deus é? Porque essa é uma escolha que nós temos que fazer diariamente. Eu escolho todos os dias ser merecedor da vida eterna.
E como que eu faço isso? Então, eu acredito que o nosso desejo de voltar à presença do Pai, ele acontece diariamente, porque diariamente a gente precisa buscar o Pai. A gente precisa melhorar continuamente. Eu não sei se foi nessa aula ou na aula seguinte que tem uma escritura que ela fala sobre o nosso merecimento quando a gente volta à presença do Pai. Então, ele fala sobre todos os graus de glória e fala sobre como quando a gente estiver na presença do Pai Celestial, primeiro, eu pensei outra coisa agora, desculpa. Voltando. Quando a gente tiver, os graus de glória vão depender do nosso merecimento e de quanto nós vamos nos sentir preparados para estar na presença do Pai Celestial. Então, a nossa preparação ela tem que ser diária, porque o Pai Celestial ele quer que a gente seja deuses como ele. Ele quer que a gente tenha esse grau muito elevado. Imagina só você chegar na presença do Pai Celestial com uma pessoa que tentou só nos últimos meses, ou uma pessoa que tentou de vez em quando. Nós não vamos nos sentir confortáveis e não é o Senhor que vai amar a gente menos. Nós não vamos nos sentir confortáveis de estar na presença do Pai Celestial. Às vezes até eu mesma me sinto assim, porque eu fico pensando, imagina eu tentar receber o maior grau de glória junto com uma pessoa como profeta, assim. Eu me sinto muito pequena. Mas ao mesmo tempo, eu sei que o Pai Celestial lhe deu essa capacidade para que nós pudéssemos fazer isso. Mas ele espera um esforço diário, porque a mudança do nosso coração, ela pode acontecer, a nossa conversão, ela vai ser diária. E se a gente parar de trabalhar nisso, ela também vai diminuir. Eu acho que tem até uma escritura que fala sobre isso, sobre o fato de que a gente vai crescendo e crescendo, e se a gente parar, até o que nos foi dado, que nós ganhamos, vai ser tirado de nós. Então a gente precisa trabalhar diariamente. Obrigada, Bruna. William? Oi, na designação da semana de estudo no Vem Segue-me, tem uma sugestão, né? Sugestão não, verdade, ali no estudo, o discurso do presidente Monson não, desculpa, presidente Russell Nelson, revelação para a igreja, revelação para a nossa vida. E uma coisa interessante é que o presidente Nelson, ele diz nesse discurso uma coisa importante sobre isso. Ele diz que nos dias que estão por vir, não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, a direção, o consolo e a influência constante do Espírito Santo. Isso me pegou muito forte, porque essas escolhas que a gente faz, elas fazem parte da nossa revelação diária pessoal, revelação pessoal diária. Se a gente não tiver isso constantemente, vai ser impossível que a gente consiga herdar o maior grau de glória no reino celestial, por exemplo, que é o objetivo de todo mundo que frequenta as reuniões da igreja, né? Durante esse esse discurso, também o presidente Nelson ele disse que existe uma combinação, né, para que a gente consiga sentir o espírito mais abundante e a gente possa também receber essa revelação pessoal, cada um, né? Ele diz que nada abre os céus como a combinação do aumento da pureza, da obediência exata, da busca sincera de se banquetear diariamente com as palavras de Cristo no livro de Mórmon e de tempo regular É. dedicado ao trabalho de tempo de história da família. Então, a gente está vendo que não existe, né, ali uma receita de bolo, mas existem princípios que a gente seguir, a gente viver, a gente vai se qualificando para herdar isso tudo que Deus ele tem para gente. Quando você deu ali a introdução da aula, eu só lembrei desse discurso do presidente Nelson. Então, acho que são coisas que a gente pode fazer também, para que a pouco a gente consiga galgar isso. Obrigada. A gente nunca pode perder de vista essa verdade tão plena e tão absoluta de que nós somos responsáveis por aquilo que nós vamos herdar. A gente não pode perder de vista em nenhum momento, e essa vigilância ela precisa ser constante. E para que eu tenha plena certeza de estar fazendo a vontade de Deus, eu preciso conhecê-la. Então, o propósito de Deus é que nós, seus filhos, sintamos essa alegria suprema de estar na presença dele.
Como nós lemos nas palavras do profeta Joseph Smith, o relacionamento que temos com Deus nos coloca em condições de avançar em conhecimento. E essa é uma escolha que nós fazemos todos os dias. E ter a certeza disso nos ajuda a tomar a decisão e a buscar esse espírito constante que eu preciso ter na minha vida e entender que a minha atitude, minha escolha diária vai fazer. E são escolhas muito simples. É o estudo das escrituras, sincero, devotado, a frequência à igreja, servir com honra, com dignidade, com afinco no meu chamado, é atender aos convites do Senhor que vem por meio do profeta, por exemplo, de fazer do instituto, do seminário, uma prioridade nas nossas vidas, né? Falando a juventude da igreja em especial. Então, essas decisões, decidir fazer isso todos os dias, é que vai nos garantir herdar a vida eterna. Então, como eu posso a gente já falou um pouco sobre isso, mas eu gostaria que vocês pudessem, de forma mais concreta, no dia a dia de vocês, como posso obter vida eterna no reino celestial? Se de forma muito mais concreta, pensando inclusive na vida de vocês hoje, no meio em que vocês estão inseridos, porque isso também influencia e diferencia, né, as nossas escolhas, mas como que vocês podem obter a vida eterna no reino celestial por meio das escolhas diárias de vocês, assim. Gostaria que vocês pudessem compartilhar um pouco disso com a gente, nesse momento. Hum, hum, hum. Quem que eu vou chamar? Bruna, abriu o áudio, vai. Eu acredito que a gente encontra, a gente voltando logo bem para o começo da aula, que Uhum, o conselho que Joseph Smith ele dá para as pessoas é que nós precisamos conhecer o Pai Celestial pessoalmente. A gente precisa uhum, conhecer Jesus Cristo pessoalmente. E eu acho que eu tem uma história da igreja que ela fala sobre essa, na verdade, numa história do mundo assim que conta, fala sobre o fato de que uma pessoa morre e ela encontra essa pessoa na outra vida e ela fala sobre todas as coisas que ela fez na vida e como ela era uma boa pessoa. Só que em nenhum momento ela reconhece que a pessoa que está entrevistando ela é Jesus Cristo. E eu penso muito sobre o fato de que eu quero muito reconhecer Jesus Cristo não só no mundo vindouro, mas também nessa vida. Eu quero que quando Jesus Cristo ele me pedir para fazer as coisas, eu possa reconhecer a voz dele e obedecer. E isso para mim também isso me traz muito consolo. Então, quando a gente passa pelas dificuldades da vida, saber que a gente tem um, uma uma fundação que a gente tem onde a gente pode encontrar consolo, onde a gente pode encontrar respostas, onde eu particularmente posso encontrar essas coisas, para mim traz um consolo diário na minha vida, traz uma paz constante. E reconhecer o Pai Celestial é muito importante para mim. Reconhecer a voz de Jesus Cristo é muito importante para mim. Então, todas essas coisas, elas vão me dar essa perspectiva, me dão essa perspectiva eterna, vão fazer com que eu consiga voltar à presença do Pai Celestial algum dia, mas também elas me trazem bênçãos hoje em dia, diariamente. Obrigada, Bruna. Em fevereiro de 1830, Joseph Smith e Sidney Rigdon, eles tiveram uma visão que nos ajudou a entender melhor a vida após a morte. Os dois eles estavam trabalhando na tradução de Joseph Smith do Novo Testamento. Na ocasião, eles estavam no andar superior da casa de John Johnson e eles pararam para ponderar sobre essa escritura, João 5:29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. E aí, então, eles então ponderaram a respeito disso,
E é engraçado que várias pessoas, a história da igreja relata que várias pessoas se encontravam na sala nesse momento, mas apenas Joseph Smith e Sidney Rigdon, eles foram que tiveram essa visão e eles descreveram. E essa visão, ela é registrada em Doutrina e Convênio 76, que inclusive fica aqui a minha dica, né, o meu de leitura para o final da noite. Então, tirem um tempinho para estudar a Doutrina e Convênios 76. Ela fala sobre essa visão de eternidade e todas as coisas que nós precisamos fazer para obter a vida eterna. Nós não vamos ler essa sessão, mas a gente vai apenas ler. Eu vou pedir para o William ler aqui o slide. A gente vai apenas ler o cabeçalho dessa sessão. E aí fica a dica para que vocês possam estudar aí nesse antes de dormir. Você pode ler, William, por favor? Sim. Doutrina e Convênio 76, né? Isso. Visão dada a Esse. Joseph Smith. Ah, não, é isso. É só o cabeçalho que está aí na tela. Pode ler. Tudo bem. Visão dada a Joseph Smith, profeta, e a Sidney Rigdon, em Hiram, Ohio, em 16 de fevereiro de 1832. Prefaciando o registro desta visão, a história de Joseph Smith afirma: ao retornar da conferência de Amherst, retomei a tradução das Escrituras. Retomei a tradução das Escrituras. De várias revelações que haviam sido recebidas, ficou evidente que muitos pontos importantes relativos à salvação do homem haviam sido retirados da Bíblia, ou perdidos antes de sua compilação. Parecia evidente, pelas verdades que restaram, que se Deus recompensa cada um de acordo com as obras realizadas na carne, o termo céu, significando a morada eterna dos santos, deve incluir mais do que um reino. Assim, enquanto traduzíamos o Evangelho de João, eu e o Elder Rigdon tivemos a seguinte visão. Ao mesmo tempo em que esta visão foi recebida, o profeta estava traduzindo João 5:29. Muito bem, né? Então, essa sessão ela vai nos ajudar a entender melhor sobre o plano do Pai Celestial. Então, quando vocês forem estudar, se aceitarem a ideia de estudá-la, vocês forem estudar, seria uma boa ideia, por exemplo, vocês marcarem no estudo de vocês algumas das verdades contidas nesta sessão que vai aumentar o nosso entendimento da vida após a morte. E revela nesta sessão o desejo do Pai Celestial de abençoar todos os seus filhos. Em Moisés 1:39 e Abraão 3, do 22 ao 26, agora é uma leitura que eu quero que vocês façam. Eu vou dar aí 2 minutinhos, vocês podem abrir. Vou dar 2 minutinhos para que vocês possam estudar essas escrituras, tá? E aí eu quero que vocês possam trazer para mim o que que elas nos ensinam, qual o princípio e a doutrina que nós aprendemos nessas escrituras. 2 minutinhos para vocês estudarem e já trazerem a resposta para mim. Aquele que terminar de ler e já desejar compartilhar, pode abrir o áudio. Mas identifiquem algumas verdades muito importantes nessas escrituras e tragam para mim, para a gente compartilhar aqui, conversar sobre elas.
William, você conseguiu terminar? É porque esses de Abraão são maiores, né? São grandes os versículos. Sim, sim. Então, que verdades você encontrou nesses versículos que você pode compartilhar com a gente? É, primeiro em Abraão, né? Uhum, Que antes que o mundo existisse, já existia alguma coisa. Antes da uhum, criação dessa terra. Né, eu acho que sim, essa é a primeira verdade exposta ali. Né? uhum, E a gente não tinha ainda um corpo, né? Enfim, eu também gostei aqui no versículo 23, que ele diz que a gente era espíritos, né? uhum, E que aqui Abraão ele foi escolhido antes de nascer. Então, antes de a gente vir, já tinha algo preparado para a gente. E essa terra, ele fala ainda mais sobre outra doutrina que é a criação, né? Ele fala da vida antes de a gente vir à Terra, ele fala da criação também, de como uhum. essa terra ela foi criada e do que se tratava vir para cá, né? Que era para que nós fôssemos provados. Obrigada, William. Algo mais? Tem muitas coisas. Tá. Eu quero dar espaço para os outros falarem. Ah, tá bom, tá bom. Alguém mais quer compartilhar as verdades que encontraram na sua leitura? Eu acho que também ensina muito sobre a nossa natureza como espíritos vindos de Deus, né? Que o Pai Uhum, Celestial empoderou, porque ele fala que nós somos quem nós éramos, quem nós somos desde antes da nossa estadia aqui na Terra, né? Então, o Senhor fala, é bem claro que o Senhor conhece todos os seus filhos perfeitamente e ele colocou eles na Terra assim. sim. E Moisés deixa claro o propósito de Deus para as nossas vidas, né? Então, a obra e glória de Deus é levar a efeito a vida a vida eterna, né, para todos nós. Então, já em Moisés já deixa claro qual o propósito de Deus para as nossas vidas. E essas verdades que vocês trouxeram são muito preciosas, porque nós vivíamos com o Pai Celestial como espíritos antes de nascer na Terra. Então, ele nos conhece, ele criou um plano, né? O William trouxe um pouco disso quando ele fala de Abraão. Ele criou um plano para as nossas vidas, mas o Senhor criou a terra e nos mandou para cá para que nós tivéssemos um lugar para sermos ensinados e pudéssemos escolher por nós mesmos se obedeceríamos ou não a Deus. Olha aí, falamos mais uma vez sobre escolha, sobre o quanto o Senhor respeita, ele deseja que todos nós possamos voltar a viver com ele. Ele criou um plano, ele estabeleceu todas as coisas para que nós pudéssemos voltar a viver com Ele, mas ainda assim Ele respeita a nossa liberdade de escolher. Faz parte, né, como um ponto central do plano de salvação, escolhermos por nós mesmos servir a Deus, escolhermos por nós mesmos voltar à presença dEle. E como nós falamos nos slides passados, isso deve ser algo que deve tomar a nossa total atenção. Nós devemos nos dedicar todos os dias por fazer essas escolhas, né? Então, nós aprendemos aí, como falamos, a obra e a glória de Deus é levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem, né, que nós vivíamos com o Pai Celestial como espíritos antes de nascermos, e que o Senhor criou a terra para ser um lugar onde pudéssemos escolher se obedeceríamos ou não a Deus. Então, como de fato conhecer sobre esse plano afeta a maneira como vocês pensam, agem e tomam suas decisões hoje? William, oh, Eu ia falar, só que eu dei uma tossida aqui, por isso que eu bloqueei. Mas eu gosto de pensar, eu gosto de pensar.
sobre as escolhas que eu faço todos os dias. Na minha primeira escolha, sabe? Uhum, Eu, eu fui um jovem que cresceu sem muito apoio dos pais na igreja. Depois, meus pais, minha mãe principalmente, fez a sim. parte dela, né? Em me Uhum, apoiar e tudo mais. Mas sempre a minha primeira escolha no dia era escolher Deus e fazer uma oração para Ele, agradecendo Ele. E depois eu vi que ser grato também era uma escolha. E que estar na igreja no domingo era outra. E essas coisas me aproximavam de Deus. Então eu fico pensando que quanto mais a gente absorve, quanto mais conhecimento a gente obtém das coisas de Deus, a gente precisa saber que esse conhecimento ele vem para que você faça uma escolha sempre melhor, né? Tem coisas que são boas de fazer, né? Por exemplo, eu gosto muito de jogar videogame, mas a minha esposa não gosta. E eu vou passar a eternidade com ela, e não com o meu videogame. Então, às vezes, a gente tem que saber escolher aqui a bem. reflexão. Reflexão. Exatamente. Uhum, Então, assim, eu gosto de pensar dessa forma, né? Como que essa verdade que eu tô aprendendo hoje, ela vai me qualificar, né? Para tomar uma boa decisão. Hoje de manhã, quando eu estudei esse discurso do presidente Nelson, me ajudou muito a pensar sobre as minhas escolhas e sobre como elas afetam minha maneira de enxergar Deus e de como Ele me vê como filho dele. De qualquer maneira, mesmo que eu esteja fazendo coisas erradas, mas quando eu faço uma escolha certa, isso me aproxima mais dele. uhum. É mais a relação de me aproximar de Deus através dessas verdades do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Sim, obrigada. Uhum. Eu gostaria que vocês pudessem ler, abrir em Doutrina e Convênios 76. Nós vamos falar bem rapidinho, eu vou até passar o slide. Então, Jesus Cristo, ele nos mostrou como podemos receber a plenitude da glória de Deus no reino celestial. Nós já falamos um pouco sobre Doutrina e Convênios 76, e nós aprendemos sobre a vida após a morte, como obter a glória celestial, que foi o convite que eu fiz para estudarem antes de dormir, né? E aí, nós vamos passar para essa leitura final aqui, ler Doutrina e Convênios 76, 40, 42 e 69. E vamos identificar aí o papel fundamental de Jesus Cristo na nossa salvação. Vamos abrir aqui, e acho que nós podemos ler juntos. Doutrina e Convênios 76. Vocês já encontraram? Acho que nós temos aí 4 versículos. A Bruna pode ler os dois primeiros e o William pode ler os outros dois. Pode ser? Bruna, você pode ler o 40 e 41? Sim. Deixa eu ver. William, você já abriu? Você já encontrou? Ah, tá, ok. Então pode ler, Bruna. E este é o Evangelho, as alegres novas que a voz do céu nos testificou, que ele veio ao mundo, sim, Jesus, para ser crucificado pelo mundo e para tomar sobre si os pecados do mundo, e para Setenta santificar e o mundo. seis? Doutrina e Convênios 76, 40 e 41, não é? Ah, tá bom, desculpa. Pode continuar. Os pecados do mundo para santificar o mundo e purificá-lo de toda iniquidade. Uhum. William, 42 e 69. Ok. 42 e 69. Isso. Ok. Para que por intermédio dele fossem salvos todos os que o Pai havia posto em seu poder e feito por meio dele. É 76, 42 e 69, né? Isso. 69 agora estes são os que são homens justos, aperfeiçoados por meio de Jesus, o mediador do novo convênio que efetuou esta expiação perfeita pelo derramamento de seu próprio sangue.
Muito bem. Então, essas escrituras, elas falam um pouquinho sobre o papel fundamental de Jesus Cristo na nossa salvação. Então, ele veio para tomar sobre si os pecados do mundo e para purificá-lo de toda iniquidade. Então, por meio e para que dessa forma pudessem ser salvos. Então, Jesus Cristo, ele tem um papel fundamental na nossa vida. Graças ao sacrifício expiatório de Jesus Cristo, ele tornou possível que nós pudéssemos voltar à presença de Deus. Ele tornou possível nós vencermos a morte. Ele tornou possível o arrependimento para a remissão de pecados. Ele tornou possível todos os convênios e todas as coisas que nos levam à presença de Deus. Então, assim como o livre-arbítrio, ele é importante e que o Senhor é fundamental para que nós pudéssemos voltar à presença de Deus, sem o sacrifício expiatório de Jesus Cristo, nós não poderíamos ter a capacidade de escolhermos entre o bem e o mal. Nós não poderíamos nos arrepender dos nossos pecados fazendo as escolhas que nos aproximam do Senhor. Então, Jesus Cristo, ele tem um papel fundamental e primordial na nossa salvação. Então, nós vamos falar um pouquinho, breve, rapidinho, né? Até por conta do nosso horário, um pouquinho sobre o Templo de Kirtland e as chaves do sacerdócio. Então, nós vemos que no início da restauração, o Senhor, ele foi revelando todas as coisas e à medida que seu povo progredia e à medida que seu povo crescia, então ele revelava mais coisas e dava mais mandamentos e instruções para as pessoas, né, para os santos. Então, na revelação recebida em 27 e 28 de dezembro de 1832, o Senhor ele ordenou aos membros da igreja que construíssem um templo em Kirtland, Ohio. O mandamento do Senhor de construir uma casa de Deus, nós podemos ver em Doutrina e Convênios 88, 119, foi uma parte essencial da restauração do Evangelho de Jesus Cristo, da restauração do Evangelho. Os primeiros membros da igreja estavam dispostos a dar tudo o que tinham a fim de receber a prometida bênção de serem investidos do poder do alto. Ao estudar, identifiquem as bênçãos que os membros da igreja receberam por estarem dispostos a se sacrificar para construir o templo de Kirtland. Pense em algo que o Senhor, por intermédio de seus servos, pediu a você como membro da igreja que fizesse que parecesse difícil. Vocês conseguem lembrar de algo que o Senhor pediu por meio dos seus profetas e que para você foi desafiador? Ou será que todas as coisas foram simples e fáceis? Eu não consigo nem. Tem muita coisa, né, que eles pedem. Sim. Se eu Mas pensar você... só um pouquinho, já veio um monte na minha cabeça. Não, não é difícil assim, tipo, impossível, mas que demanda tempo, sabe? Uhum. Não sei. Faz sentido. Às vezes, nós precisamos aprender a abrir mão de nós mesmos. Eu acho que quando chega nessa parte de você ter que abrir mão de você mesmo para fazer a vontade do Senhor, talvez aí implique algo um pouco mais desafiador, né? Porque, afinal de contas, abrir mão de si mesmo, dos seus desejos, dos seus prazeres, dos seus sonhos, algumas vezes, até dos seus objetivos, porque o Senhor pode nos mandar ir para um lado e estávamos pensando e desejosos de ir para outro. Então, talvez quando se aplica, né, chega nesses momentos, pode ser desafiador. E aí, para os santos daquela época, quão mais desafiador não foi quando o Senhor disse para eles que eles deveriam construir um templo. Eles eram muito pobres e passavam por muitas dificuldades, tanto que mais de 5 meses depois que o mandamento foi dado, os líderes, membros da igreja, ainda não haviam iniciado a construção do templo. Então, ao ler Doutrina e Convênios, inclusive abram aí 95, de 1 a 3, procura o que o Senhor disse acerca da demora dos santos em construir o templo. Leiam para vocês e me digam o que o Senhor falou por eles estarem demorando
Doutrina e Convênios 95, 3. Ele fala que ele precisa castigar quem ele ama, né? Uhum. Olha só, né? Ele castiga quem ele ama. E ele fala que é porque eles pecaram contra ele, com um pecado grave. Então, É, negligência também é um pecado grave, né? Não é que eles não fizeram nada de errado, eles ignoraram uma orientação do Senhor. Na verdade, ele mandou, o Senhor mandou de fazer uma coisa e eles não fizeram. então, por que que vocês acham que não construir o templo poderia ser considerado esse pecado grave? Acho que a Bruna trouxe até um pouco dessa resposta, né? Eles estavam negligenciando aquele mandamento. Lembra que eu falei para vocês que talvez o desafio seja a gente abrir mão da gente mesmo, dos nossos medos, dos nossos anseios, até mesmo dos nossos desejos? Porque imagina como não deve ter sido assustador para aqueles membros tão sofridos e pobres terem que construir um templo. E aí eles acabaram negligenciando isso. Então, eu queria perguntar para vocês de que maneira o castigo do Senhor aos santos por não construírem um templo foi um sinal do amor dele. Porque ele diz aqui: eu castigo quem eu amo. É bem claro que o Senhor, ele tem muitas bênçãos, ele tinha muitas bênçãos reservadas para esse povo. Tanto que quando o templo de Kirtland, ele é dedicado, a gente vê algumas das maiores demonstrações do poder do sacerdócio da atualidade. Tantas chaves foram restauradas através desse templo. E o Senhor ele queria que os membros da igreja tivessem acesso a essas bênçãos. Mas para eles terem acesso a essas bênçãos maravilhosas, esses membros da igreja eles precisavam primeiro fazer o sacrifício de construir o templo. E aí isso já traz um pouco da resposta da pergunta seguinte, né? Por que o Senhor queria que um templo fosse construído em Kirtland? O Senhor precisava avançar, ele tinha que avançar na restauração do seu evangelho. Então, o templo de Kirtland, ele foi construído exclusivamente para a restauração do sacerdócio. Tanto que depois disso, ele caiu, foi profanado, caiu na mão de outras pessoas. Então, mas o Senhor, quando ele foi construído, a gente vai falar sobre isso, acho que no próximo slide ou o seguinte, o Senhor, ele construiu e eles construíram o templo e o Senhor aceitou aquele templo como sendo seu templo. E 3 dias depois, ou alguns dias depois, aconteceu a, a, as, as primeiras aparições, né? O próprio Salvador que apareceu e disse que aceitou o templo, depois tivemos aí a manifestação de outros seres celestiais com a restauração do sacerdócio. E em Doutrina e Convênios 11:12, quero que vocês leiam, me digam o que, que nós aprendemos sobre as promessas do Senhor. Acho que é muito importante a gente frisar esse ponto. William, você leu? O que, que aprendemos sobre as promessas do Senhor? Eu li sim. Sim. Eu estava pensando aqui sobre esse poder, né? Deus ele diz que a gente, o Senhor ele diz, na verdade, né? Que é o desejo dele que a gente construa, que eles construíssem uma casa para ele. E eu acredito que esse desejo perdura até hoje, porque hoje é tempos sem precedentes, né? Vários templos Sim. sendo anunciados, conferência após conferência, e isso mostra que o desejo do Senhor ainda continua. Tanto é que ele precisava investir os santos naquela época e ele precisa continuar investindo eles hoje, encher eles de poder, né? Uhum. E, e é um dos mandamentos dele, que a gente construa uma casa para ele, que a gente adore ele. Eu aprendi aqui que é por isso que o Senhor ele constrói templos, é porque ele nos ama. E ele quer que a gente faça convênios com ele, né? E também que a gente deixe de ser um povo que só faz convênios, mas nos tornemos
pessoas que cumprem esses convênios, guardem eles, né? Pelo, pelo que ele fala aqui nesses versículos 11 e 12, ele precisa disso para continuar entre nós. A gente aprendeu em uma conferência com o presidente Russell Nelson de que a gente encontraria o Senhor no templo. E uma das coisas aconteceu uma situação meio chata na minha família. Eu estava em uma viagem de trabalho em São Paulo e aconteceu uma coisa aqui com a minha família em Belém. E lá eu estava agoniado, queria voltar e não podia. Eu lembro que quando eu voltei, o templo ele estava em recesso. Então eu tive que esperar reabrir o templo para ir lá e pôr à prova essa promessa de que eu encontraria Cristo no templo. E eu estava precisando de apoio emocional dele. E eu lembro de que eu cheguei no templo com essa esperança e a primeira coisa que eu vi quando eu adentrei as portas do templo foi o recepcionista. Ele nem me conhecia. Ele desceu da mesinha dele, me fez bem-vindo, me deu um abraço e, irmão, seja bem-vindo ao templo. E eu entrei no templo com aquele abraço tão caloroso daquele irmão que eu nem sei o nome. E eu vi que naquela manhã eu encontrei Cristo no templo através do abraço daquele irmão. E o Senhor, ele só quer que a gente esteja perto dele. E sem os convênios do templo a gente não pode ficar próximo dele assim. Muito obrigada por compartilhar uma experiência tão magnífica conosco e tão pessoal sua. Muito obrigada. O doce Espírito do Senhor conforta os nossos corações e nós sentimos o seu profundo amor. Então, uma das coisas que nós aprendemos nesta escritura é que o Senhor qualifica os seus filhos quando ele diz para fazer algo. Não importa o quão difícil possa ser, nós teremos o seu poder para executar. E se nós não fizermos isso, o amor do Senhor não estará conosco. Mas se nós obedecermos, ele estará. Então, e o Senhor cumpre suas promessas. E até hoje, aqui tem uma pergunta, a gente não vai conseguir mais tempo para debatê-la, mas vocês podem pensar a respeito disso, de que maneira nós somos abençoados hoje pelas chaves do sacerdócio entregues no tempo de Kirtland. E a nossa vida, os poderes da salvação e exaltação, eles foram concedidos a nós através desses convênios que nós fazemos no templo. Então, o presidente Joseph Fielding, ele declarou o seguinte: o templo de Kirtland ocupa uma posição peculiar nos anais da construção de templos. Ele não é como outros templos, foi edificado primordialmente para a restauração das chaves do sacerdócio. Então, de que maneira nós somos abençoados hoje pelas chaves entregues do sacerdócio no templo de Kirtland? As três chaves que foram restauradas no templo de Kirtland foram as de Moisés, né, que foi a coligação de Israel, a de Elias, que foi a nossa capacidade de poder progredir por toda a eternidade, e a de Elias o profeta, que é a de selar os filhos aos pais, não é? Então, todas essas coisas, nós ainda fazemos esses convênios do templo até hoje, e todos eles são importantes para nós até hoje. Sim. E eu quero compartilhar com vocês uma citação do presidente, deixa eu só encontrar ela aqui rapidinho, do presidente Joseph Fielding Smith, que ele explicou: Moisés tinha as chaves da coligação de Israel. Ele conduziu Israel do Egito para a terra de Canaã. Nessa dispensação, ele ficou encarregado de vir e restaurar as chaves da coligação moderna. Um homem chamado Elias, que aparentemente viveu nos dias de Abraão, conferiu a dispensação do Evangelho de Abraão a Joseph Smith Oliver Cowdery. E o elder Bruce R. Macon, que disse:
Elias traz de volta o evangelho de Abraão, o grandioso convênio abraâmico pelo qual os fiéis têm promessas de progresso eterno, promessas de que pelo casamento celestial sua posteridade eterna não será tão inumerosa quanto as areias do mar e as estrelas do firmamento. E para finalizar, o Joseph Fielding Smith volta e ensina: esse poder selador concedido a Elias, o profeta, é o poder que une marido, mulher e filhos aos pais para esta vida e a eternidade. É o poder selador existente em cada ordenança do Evangelho. E por esse poder que todas as ordenanças relativas à salvação são unidas ou seladas. A missão de Elias, o profeta, foi vir restaurá-lo. Então, quantas bênçãos maravilhosas nós recebemos por meio da restauração do sacerdócio no templo de Kirtland, que exerceu um papel primordial e, como nós sabemos, ficou durante muitos anos fora do alcance da igreja, mas hoje voltou a pertencer à igreja como uma promessa que se cumpre. E o Senhor, ele ordenou aquelas pessoas naquela época que fizessem grande sacrifício e construíssem templo, não só o templo de Kirtland, mas todos os outros, e culminando com um grande e gigantesco sacrifício a construção do templo de Salt Lake, que muitas pessoas trabalharam e deram sua vida, não viram ele erguido em vida, mas ele é um grande estandarte do amor de Deus e do cumprimento de suas promessas para todas as nações, né, para toda a igreja no mundo inteiro. Então, o Senhor, ele nos ama. Ele não nos pede mais esse tipo de sacrifício, que andemos quilômetros para construir o templo. A história da igreja está repleta de pessoas, como, por exemplo, do pai Temer, que acredito que todos nós já assistimos a história dele, que deu a sua riqueza toda, né? Morreu um homem pobre, mas digno perante Deus. Ele não era mais um homem rico da riqueza do mundo, mas era um homem rico das riquezas celestiais, das riquezas eternas. E hoje o Senhor nos pede um outro tipo de sacrifício. Ele nos pede um coração quebrantado e um espírito contrito. Ele pede que nós possamos sair da nossa casa 15, 10, 20, 30 minutos e possamos estar no templo para encontrá-lo. Eu também quero unir a minha certeza à do presidente Nelson e de muitos outros líderes da igreja que já testificaram que o templo é a casa de Deus, que testificam e testificaram que nós encontramos Jesus Cristo nos corredores dos templos. Como eu sou grata por muitas vezes encontrar o meu Salvador no templo de Belém e receber dele todo o amor, todo o poder, toda a misericórdia e todo o conforto que eu necessito para continuar escolhendo todos os dias a vida eterna. Eu quero prestar o meu testemunho a vocês neste momento, de que eu sei que Jesus Cristo é o Senhor desta obra, que eu sei que ele vive e que voltará à terra e reinará adiante de seu povo, de todos aqueles que o escolherem como Salvador e Redentor do mundo. Disso testemunho e testifico em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.